Oi, pessoal do segundo ano, professora Fernanda aqui novamente. E esta aula de hoje vai ser sobre o roteiro 7, né? Para auxiliá-los na realização aí desse último roteiro do bimestre, que é o roteiro 7. Esse roteiro, pessoal, ele é da apostila volume 2, apostila nova já, as aulas 4 e 5, 6 e 7. Pessoal, para vocês conseguirem fazer essas atividades, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre Machado de Assis, tá? Que é um escritor maravilhoso, um dos maiores escritores assim do Brasil, acho que, na minha opinião, o maior de todos, tá? Ele é um escritor que, para a época dele, assim, para a época dele já foi muito difícil. Por quê? Porque ele era descendência negra e ele estava ali vivenciando ainda tinha escravidão, ainda era o Brasil Império. Então, para um filho, neto de escravos, filho de, né, ele era um mestiço, os pais eram pardos, né, e pobre, né, morava lá no morro do Rio de Janeiro, não teve acesso a escolas, ele praticamente aprendeu tudo sozinho, ele era muito inteligente, tinha muita visão de mundo. Então, tudo isso conspirava totalmente contra, né? Então, assim, ele fugiu a todas as regras, né? E conseguiu aí se sobressair, sendo esse autor maravilhoso, essa inteligência que ele é, esse espírito crítico que ele tem, ele conseguiu aí ser um dos maiores escritores brasileiros e reconhecido ainda em vida, né? Porque tem muitos escritores, óbvio que são muito bons também, mas acontece muito de a sua obra ser reconhecida, eles já até terem falecido, né? E não foi o caso do Machado de Assis. E ele começou a escrever muito jovem. Acho que o primeiro poema ali que ele escreveu, ele tinha 14 anos, né? E ele escreveu todos os tipos os gêneros, né? Ele escreveu crônica, ele escreveu peça teatral, ele escreveu romance, ele escreveu conto, ele escreveu ali praticamente de tudo, né? Mas o que ele realmente, assim, foi brilhante e maior êxito, assim, foram os romances e os contos, né? E como cronista também, que ele escrevia em jornais, né? E também as crônicas dele, maravilhosas, né? Por ele ser esse homem com esse espírito crítico, com essa visão de mundo, já naquele tempo, né? Essa visão dele ainda continua tão atual nos dias de hoje, né? E esse escritor, pessoal, vocês aí, os exercícios que vocês vão ter que fazer na apostila, as perguntas são baseadas em duas obras, né? É baseado em Memórias Póstumas de Brás Cubas e em Quincas Borba, né? Trechos desses romances que são de Machado de Assis. É por isso, pessoal, que eu quero que vocês tenham esse contato, conheçam mesmo um pouco da vida desse autor, para vocês conseguirem entender melhor o que ele queria dizer, o que ele escrevia, o que ele queria passar, qual a mensagem, quais eram os objetivos dele, né? Então, o Machado de Assis ele teve duas fases, né? A primeira fase ali, ainda romântica, né? Ele escreveu Ressurreição, que também é um romance muito famoso, né? E mais outros também. Mas era aquela fase, são romances naquela pegada realmente mais romântica mesmo. Depois, na segunda fase, já realista, né? Que esse movimento realista que o Machado de Assis trouxe né, foi um dos que realmente trouxeram isso aqui para o Brasil, já é aquela fase, né, que foge um pouco daquele sentimentalismo todo, né, a fase do realismo, ela fala mais da vida, da realidade como ela é mesmo, né, sem aquelas fantasias, sem todo o sentimentalismo, realmente os escritores realistas, eles tinham essa proposta, né, de mostrar realmente, recriar a realidade, mas realmente como ela é, né? E isso Machado de Assis fez brilhantemente, né? Ele usava muito ironia, que é uma figura de linguagem, né? Ele
ele fazia muitas, como ele vivenciou ali a abolição da escravatura, ele vivenciou a queda do império, ele vivenciou ali tudo aquilo que estava acontecendo, né? Então, ele sabia, ele conseguia, nas suas obras, fazer críticas quanto a tudo isso, já que ele mesmo foi um caso que se fosse ser levado assim por tudo que ele jamais teria sido esse grande autor que ele é reconhecido, né? Por toda a história dele, como eu já falei no começo, por ele ser pobre, por ele ser descendente de escravo, por ele ser mestiço, porque o preconceito, nossa, né? Imagina lá no século XIX, como se hoje já é tão forte, né? Então, ele passou por todo tipo de dificuldade ali, por todo tipo de preconceito, ele deve ter passado, ele viu muita coisa acontecer. E é por isso que ele tem toda essa visão crítica e ele realmente fala das coisas como elas são nos livros dele, né? E é isso que eu quero que vocês observem bem. Quando vocês forem ler os trechinhos lá, os trechos do romance, para poder responder as questões, prestem atenção nisso, tá? Prestem atenção nessa visão desse autor, no que esse autor realmente era a proposta dele, né? Como ele conseguia transcrever e passar tudo isso. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, tá? Bom, outra coisa que vocês vão encontrar aí nas questões, né? Campo semântico. Vocês vão ouvir falar muito em campo semântico. Professora, o que é campo semântico? Nunca ouvi falar nisso. Então, vamos lá, pessoal. Simples, né? Dar uma definição simples para vocês. Campo semântico é conjunto de significados que uma palavra pode ter nos diferentes contextos em que se encontra. Então, pessoal, tudo que vocês ouvirem falar em semântico, já ligue imediatamente. Semântico, sentido. É tudo que se refere ao sentido da palavra, né? Tudo que se refere ao que a palavra pode parecer, pode passar a mensagem, né? Então, aqui nós temos um exemplo, né? Campo semântico de pé. Então, nós podemos empregar ali na ponta do pé, pé da mesa, pé direito, pé de vento, pé de cabra, pé de rosa, bater o pé. Então, a palavrinha pé, né? Ela pode ter ali, com a junção das outras palavras, vários sentidos. Por exemplo, quando a gente fala, né? Eu entrei com o pé direito. O que quer dizer? Quando eu entrei com o pé direito? Quer dizer ali que você entrou com sorte em alguma coisa, né? Quando a gente fala pé de vento, é quando a pessoa é rápida, né? Então, olha quantos sentidos, né? Essa palavrinha pode ter. E é isso que o campo semântico traz, todos esses significados, né? Aqui eu vou dar um outro exemplo para vocês. Dar um outro exemplinho para vocês aqui. A palavra luta. Vocês, né, os adolescentes, hoje em dia eu ouço muito vocês falarem, ela que lute, ele que lute para conseguir tal coisa. Então, olha aqui, vamos ver essa palavrinha, quantos significados ela pode ter? De confronto, de combate, de guerra, de disputa, de esforço, né? Quando vocês falam, ela que lute, ela que se esforce para alguma coisa, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que toda vez que vocês ouvirem falar em campo semântico, são todos os sentidos que uma palavra pode ter, dependendo do contexto que ela tá, dependendo da frase que ela tá, dependendo das palavrinhas que estão acompanhando, ela pode ter os mais diversos sentidos, certo? Observem também muito isso. E esses sentidos, né? É o que é onde entra ali, conotação e denotação. Vocês já ouviram falar, né? Muito, nós já estudamos isso, denotação e conotação. E isso também, né, está diretamente relacionado ao campo semântico, porque a denotação, lembrem-se sempre assim, denotação liga com dicionário, porque o dicionário é ali onde as palavras têm o sentido real, né? Então, lembra sempre para não confundir. Denotação, dicionário. Então, denotação é o sentido real das palavras, né? Então, vamos ver o exemplo. Pássaro voava pelo céu da cidade, relampejou durante a noite.
Conotação já é o sentido figurado da coisa. Vamos ver o exemplo. O carro voava pelas ruas da cidade. O carro voava? O carro tinha asas e voava? Não, né? Então, quando ele fala ali, a frase diz o carro voava, é porque o carro estava andando em alta velocidade, né? Então, nós usamos a palavra voava e no sentido figurado para mostrar que o carro estava andando muito rápido, né? Seus olhos relampejaram de ódio. Será que saiu lá relâmpago dos olhos? Não, né, pessoal? Essa palavra foi para expressar, né, ali o ódio que estava nos olhos da pessoa. Então, bem simples também, pessoal. Denotação, guardem sempre isso. Denotação, sentido real. Conotação, sentido figurado, certo? Deixa eu ver aqui. Mais um slidezinho aqui para vocês terem bastante noção, né? Então, denotativa, linguagem, toda vez que vocês ouvirem dizer linguagem denotativa, conotativa, sentido não figurado, sentido real. Conotativa, sentido figurado. A linguagem denotativa, ela está mais presente nos textos não literários, né? E o sentido figurado, muito presente nos textos literários, né? Onde os autores usam muitas figuras de linguagem. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que nós falamos do Machado de Assis, né? Eu não sei se vocês lembram, pessoal que fez o primeiro ano comigo ano passado, nós lemos um livro Dom Casmurro, né? Ali um pouquinho ano, não sei se com as duas classes eu consegui terminar, porque foi ali quando já começou a pandemia, parou as aulas. Mas ele descrevia a Capitu, né? Claro, ele descrevia todos os personagens, e ele falava que a Capitu tinha olhos de ressaca. Por que olhos de ressaca? Será que ela estava sempre de ressaca? Não, né? Mas é que ela tinha aquele olho meio morteiro, né? Aquele olho meio assim, meio. Então, ele usou ali o sentido figurado. E os textos literários são recheados da linguagem conotativa, eles são recheados de sentido figurado. Os autores usam muito as figuras de linguagem, né? Mais um exemplinho aqui para vocês, pessoal. Aqui uma figura, né? O menininho engolindo o sapo. A gente não fala, nossa, engoli esse sapo. Será que a gente engoliu o sapo? Não, né? A gente fala que engoliu o sapo quando teve que aguentar um desaforo, quando teve que ouvir alguma coisa que não gostou quieto, né? Mais um exemplinho aí para vocês dessa linguagem conotativa e denotativa. Pessoal, eu acho que com vocês prestando atenção nesses pontos que eu disse, prestando atenção nessa visão do autor que ele procurava, que eu expliquei para vocês, que ele tinha essa visão realista, que procurava estar sempre ali criticando, fazendo uma crítica à sociedade, às coisas que ele achava que não era certo na sociedade, aos comportamentos que ele achava que não era certo na sociedade, né? Então, levando em consideração que os dois trechos que vocês vão ter os dois fragmentos de texto que vocês vão ter que analisar para responder as questões são do Machado de Assis, e ele é esse autor com essa pegada, né, que faz a crítica, que mostra a realidade, esse autor que usa bastante ironia para se expressar, prestem atenção nisso, tá? Prestem atenção a tudo isso nessa linguagem que eu expliquei para vocês, conotação, denotação. Prestem bem atenção a tudo isso. Visão. Lembra a aula passada que quando nós falamos do tipo textual narrativo e nós falamos do foco do narrador, foco narrativo, questões que abordam isso. Prestem bem atenção a tudo isso, tá? Eu acho que, levando em consideração todos esses pontos que eu trouxe para vocês aqui, vocês vão conseguir responder todas as questões, tá? E amanhã seria aniversário. Amanhã, hoje é domingo, eu tô gravando essa aula, vai para vocês amanhã, segunda-feira, né? Que é no dia 21 de junho. E amanhã seria o aniversário do Machado de Assis, que é um autor, assim, que eu adoro. E nossa, eu queria muito, muito que vocês procurassem mais informações, procurassem conhecer mais o Machado de Assis, né? Lembrando também que as obras dele, e inclusive a biografia dele, matéria que cai em vestibular, que cai em Enem, então, assim, suma importância vocês
realmente se atentarem e procurarem saber mais sobre isso, né? Eu tô dando esses lembretes porque, infelizmente, se nós estivéssemos em sala, nas aulas presenciais, claro que eu abordaria mais, seria mais fácil de eu abordar tudo isso com vocês. Mas como nós estamos assim, né, nessa situação de aula remota, aula gravada, então é muito importante, pessoal, que vocês realmente se empenhem mais, procurem mais o conhecimento, façam pesquisas, né? Quando não está conseguindo, sempre lembro isso, né? Falo isso para vocês. Quando vocês não estiverem conseguindo, puxa, não estou entendendo isso. Vai ali, tenta saber um pouquinho mais sobre a obra, sobre o autor. Isso vai ajudar muito vocês a conseguirem fazer as questões e responder as questões. Sem contar, né, que conhecimento primordial, né? Pessoal, então, tomara que vocês consigam entender, tomara que vocês realmente procurem saber um pouquinho mais sobre o Machado de Assis, que vocês estejam bem e aguardo o roteiro, certo? Até mais, pessoal!